Quando Deus nos manda parar de olhar para trás. Êxodo 14. Tem momentos em que a fé precisa avançar. Abre sua Bíblia no capítulo de Êxodo 14. Seja muito bem-vindo ao meu canal Celeste 100% com Jesus. Seja bem-vindo a mais uma noite da nossa caminhada em 365 noites com Deus. Nesta noite nós vamos sair dos salmos e dos textos que normalmente aparecem nas orações noturnas e entrar em uma passagem extraordinária da história de Israel, uma das minhas passagens favoritas da Bíblia, Êxodo 14. Antes de iniciar, convido você a compartilhar esse vídeo, a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, chama outras pessoas, compartilha pelo menos em 10 pessoas, com 10 pessoas ou em 10 grupos. Você escolhe conforme o Espírito Santo te tocar, para que nós possamos nos ajuntar e fazer em concordância esta oração. Irmãos, sabe, nesta noite não vamos retirar da Bíblia apenas uma frase bem conhecida por todos: o Senhor pelejará por vós, Deus é bom o tempo todo, Deus é fiel. Não, porque Êxodo 14 é muito maior do que uma frase. Para compreendermos o capítulo, nós precisamos olhar para o que estava acontecendo naquela época. Israel havia acabado de sair do Egito depois de séculos de escravidão. Deus havia manifestado o seu poder. Faraó finalmente permitira que o povo partisse. Parecia que a libertação estava concluída, até que Faraó mudou de ideias. O exército egípcio, então, saiu atrás do povo de Israel, que acabou de sair do Egito. Israel ficou numa posição, humanamente falando, impossível, né? O mar estava na frente e o exército estava atrás deles. Não havia estrada lateral, não havia ponte, não havia barcos esperando por eles. E foi exatamente ali que Deus decidiu revelar algo que Israel ainda não conhecia sobre ele. Tem situações, pessoal, em que Deus, Ele não remove imediatamente aquilo que está diante de nós. Primeiro, Ele nos ensina quem Ele é, diante daquilo que está diante de nós. Está pegando? Vamos entrar nessa palavra. A leitura bíblica está em Êxodo 14. O Senhor falou a Moisés e orientou o povo sobre onde deveria acampar. Irmãos, mais uma vez, humanamente falando, aquele lugar parecia uma péssima escolha. Israel ficaria cercado e Faraó olharia para aquela posição e pensaria: eles estão perdidos. E foi exatamente isso que aconteceu. Faraó reuniu os seus carros, seus cavaleiros e o seu exército e saiu em perseguição ao povo de Israel, aos israelitas. E quando o povo viu os egípcios aproximando-se tão perto deles, o povo ficou aterrorizado, gente, cheio de medo. Pessoal, eles clamaram ao Senhor, mas também eles começaram a acusar Moisés, o líder deles, o libertador do povo de Israel. Eles perguntaram se não havia sepultura suficiente no Egito. Disseram que teria sido melhor continuar servindo aos egípcios do que morrer no deserto, olha só. Então Moisés respondeu ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Aleluia. E acrescentou Moisés: o Senhor pelejará por vós. Mas então, pessoal, acontece algo importantíssimo nesse exato momento. Deus fala com Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Moisés deveria levantar a sua vara e estender a mão sobre o mar. E o Senhor abriu o caminho onde não existia caminho, e as águas se dividiram. O povo atravessou pelo meio do mar e
em terra seca, e a coluna que guiava Israel colocou-se entre o povo e o exército egípcio. Aquilo que para Israel era proteção tornou-se impedimento para o inimigo. E durante toda a noite Deus trabalhou, Israel atravessou e os egípcios tentaram seguir pelo mesmo caminho. Mas aquilo que Deus havia aberto para libertar o seu povo não seria usado para destruí-lo. Pegou a chave. Quando Israel terminou a travessia, as águas voltaram ao seu lugar. E naquele dia o povo viu o grande livramento realizado pelo Senhor. Amém? Vamos à leitura da palavra que está no livro de Êxodo 14. Vamos ler a partir do versículo 10. E aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que moramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Disse aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar, em seco. E eis que endurecei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite. De maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até ao meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Porque as águas tornado cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou a Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor,
e em Moisés, seu servo. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Irmãos, olha só. Esse texto é um dos meus textos favoritos. Em Êxodo 14, existe algo muito profundo. Israel estava fora do Egito, mas o Egito ainda estava dentro de Israel. O corpo já havia saído da escravidão, mas a mentalidade deles ainda precisava ser liberta. Irmãos, bastou Faraó aparecer novamente para que o povo desejar voltar. Isso acontece conosco também. Quantas pessoas deixam alguns relacionamentos para trás, de repente volta aquela pessoa do passado e a pessoa que já quer voltar de novo na escravidão que Deus já lhe tinha tirado. Irmãos, Deus pode tirar-nos de determinados lugares muito antes de conseguir tirar determinados lugares de dentro de nós. Podemos ter abandonado uma situação e continuar presos emocionalmente a ela. Podemos ter recebido uma nova oportunidade e continuar pensando como alguém derrotado. Podemos também ter sido perdoados e continuar vivendo debaixo da culpa. Podemos ter sido libertos e continuar olhando para trás. Por isso, Êxodo 14 não é apenas sobre a abertura do Mar Vermelho. É também sobre uma geração aprendendo a não voltar para aquilo de onde Deus a tirou. E existe outra verdade extraordinária aqui. Moisés diz: o Senhor pelejará por vós. Pouco depois Deus diz: dize ao povo que marche. Olha, as duas coisas estão no mesmo capítulo. Isso significa que confiar em Deus não é permanecer parado quando Ele já mandou avançar. Há batalhas que pertencem ao Senhor, mas existem passos de obediência que pertencem a nós. Israel não abriu o mar, Deus abriu. Mas Israel precisou entrar pelo caminho que Deus abriu. E repare um outro detalhe aqui. A Bíblia nos mostra que o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental durante toda aquela noite. Que imagem poderosa, né, gente? Enquanto Israel esperava, Deus estava trabalhando durante a noite. Talvez ninguém conseguisse enxergar inicialmente o que estava acontecendo. Mas o vento soprava. O vento soprava, as águas moviam-se e o caminho estava sendo preparado. Está pegando a chave? Esta noite, você não precisa saber tudo aquilo que Deus está fazendo. Você só precisa saber que Ele continua sendo Deus. Não transforme isso numa promessa de que amanhã todos os seus problemas estarão resolvidos. A Bíblia não nos autoriza a dizer isso. Mas Êxodo 14 nos permite afirmar algo muito maior. Quando Deus determina conduzir o seu povo, nem o mar diante dele, nem o exército atrás dele conseguiram frustrar o propósito do Senhor. E agora, da Celeste, talvez você esteja olhando para trás hoje e vendo aquilo que o perseguiu durante muitos anos. Talvez você esteja olhando para frente e ainda não enxergar o caminho, mas não volte para o Egito, apenas porque o mar ainda não se abriu. Tem momentos em que Deus manda ficar firme aonde você está. Tem momentos em que Deus vai te mandar avançar. Marcha. Irmãos, sabedoria espiritual é conhecer a voz de Deus para saber a diferença. E nesta noite, faça aquilo que Israel precisou aprender. Deixe para trás aquilo de onde Deus já te tirou. O passado não será novamente sua morada. E quando Deus abrir o próximo caminho, tenha coragem para atravessar. Tenha coragem para avançar. Porque algumas portas Deus abre, mas somos nós que precisamos passar por elas. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais essa palavra antes de dormir, coberta com o teu sangue, do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, eu vestida com a armadura de Efésios 6, Pai. Cubra, Senhor, as minhas netinhas, os meus filhos, com o sangue de Jesus Cristo, do alto da cabeça, a planta dos seus pés. Cubra, Pai, os meus irmãos, o meu sobrinho, Pai.
com o sangue de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés. Cubro meus pais, minha nora, minha cunhada com o sangue de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés. Pai querido, passo o sangue de Jesus em cada cômodo da minha casa, sobre meus pertences, objetos eletrodomésticos, em tudo que pertence também à minha família, em cada cômodo, em cada casa. Pai, em nome de Jesus Cristo, que teus anjos se acampem ao nosso redor, nos protegendo, Senhor, nos livrando de todas as ciladas do inimigo, toda flecha lançada, Pai, todo o mal, toda palavra contrária, Senhor, toda praga rogada, Pai, caia por terra no nome de Jesus. Proibimos, Pai, em concordância com quem está acompanhando essa leitura, qualquer retaliação maligna contra a nossa família, nossa vida, nossa casa, no nome de Jesus. Pai, nós chegamos na Tua presença em concordância, Senhor, ao final deste dia, início desta noite, depois de contemplarmos uma das grandes obras de libertação registrada na Tua palavra. Israel tinha o mar diante dos olhos, Faraó vinha atrás. Senhor, nós sabemos que humanamente falando não existia saída, mas aquilo que para o homem era um lugar sem caminho, tornou-se o cenário onde o Senhor revelou o seu poder. E nesta noite, Pai, não queremos transformar Êxodo 14 numa frase motivacional. Queremos orar a verdade que encontramos nesse capítulo. Porque também, Pai, existem momentos da nossa vida em que não sabemos para onde ir. Pai querido, momentos em que aquilo que deixamos para trás parece perseguir-nos e aquilo que está diante de nós parece impossível de atravessar. Por muitos aqui estão passando por isso, Pai, muitos que estão acompanhando essa oração. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nesse momento, Pai, o Senhor está me tocando para repreender agora o espírito de inveja, em nome de Jesus, porque sinto forte nesse momento uma opressão da parte do espírito de inveja, que eu expulso agora em nome de Jesus. Eu anulo todo óleo gordo contra a minha vida ou minha família, qualquer membro da minha família, qualquer membro da minha parentela, contra a minha vida, toda palavra rogada contra mim, contra meus filhos, ou contra meus pais, ou contra meus irmãos, ou minhas netinhas, ou meu sobrinho, ou minha nora, ou ainda minha cunhada. Repreendo todo espírito de inveja no nome de Jesus. Expulso da minha vida todos os espíritos invocados para me atingir, no nome santo poderoso de Jesus. Eu blindo a minha vida, eu blindo a vida daqueles que eu amo, eu blindo tudo que tenho em nome de Jesus. Proíbo qualquer retaliação, proíbo a Satanás, aos anjos, falanges e legiões que o acompanham, fora da minha visão, fora da minha casa, fora da minha família, no nome de Jesus, e sem poder de retorno, no nome santo de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, protege, blinda todos aqueles que estão também me acompanhando nesse momento. Talvez essa opressão que eu sinto nem é contra a minha vida, talvez é contra uma pessoa que está agora acompanhando essa oração. Em nome de Jesus, eu declaro que sai todo espírito de inveja, em nome de Jesus, sai todo espírito de ódio, em nome de Jesus, sai todo espírito de óleo gordo, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Tua palavra hoje, mais uma vez, nos mostra que enquanto dormirmos, o Senhor continua sendo Deus. Não precisamos permanecer acordados para que o Senhor governe a nossa mente e a nossa vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, declaramos diante do Senhor, assim como Josué declarou. A nossa família fica nas Tuas mãos, os nossos filhos e as nossas netinhas, minhas netinhas, nossos netinhos, ficam nas Tuas mãos. Nossos irmãos e nossos pais, nossos sobrinhos, minha nora, cunhada e todos os familiares ficam nas Suas mãos, todas as pessoas que amamos. As nossas decisões, Senhor, nossos planos, nossos sonhos,
e nossos projetos ficam nas tuas mãos, e o nosso amanhã fica nas tuas mãos, e aquilo que nos perseguia fica para trás. Não voltaremos ao Egito, não voltaremos para a prisão da qual nos libertaste, não construiremos novamente aquilo que tu derrubaste, não chamaremos de segurança aquilo que um dia foi escravidão. Pai querido, em nome de Jesus, quando chegar o momento de atravessar aquilo que colocares diante de nós, dá-nos coragem para marchar. Agora aquieta nossa mente, relaxa o nosso corpo, Pai. Silencia, Senhor, todo o excesso de pensamentos, que a última imagem desta noite não seja Faraó atrás de nós, nem a serpente atrás de nós, nem a inveja atrás de nós. Pai querido, que seja Deus, que seja o Senhor conosco em todo o tempo. Nós te entregamos esta noite, em nome de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós entregamos a nossa vida e nós entregamos nossos familiares. Amém, aleluia, Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Amém, irmãos. Em paz me deito e logo pego no sono. Declara isso, que o Senhor coloque uma separação santa entre nós e aquilo que deveria ter ficado no passado. Que Ele nos dê discernimento para saber quando permanecer e quando marchar, coragem para atravessar os caminhos que Ele abrir e paz para não tentar fazer aquilo que pertence somente a Deus. Que nossa casa seja guardada, nossa família protegida e o nosso coração permaneça firme em Cristo Jesus, e agora que possamos descansar nos braços do Senhor. O mesmo Deus que abriu o caminho durante a noite continua sendo Deus enquanto nós dormimos. Se esta oração abençoou você, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que precisa desta palavra e acompanhe as outras noites que já estão disponíveis em 365 Noites com Deus. Conheça também meu livro, Da Dor à Esperança, de Pé Apesar de Tudo, disponível no Amazon. Boa noite, que Deus abençoe você e toda a sua família, e a minha família e a minha vida também.